Salve, salve rapaziada, tudo certo com vocês? Eu sou o Lucas Tadioto, esse aqui é o canal Steak Cheia. Demorei para fazer meu vídeo aí dos jogos desse sábado, mas é um vídeo muito importante aí com estreia do Campeonato Brasileiro. A gente vai falar dos jogos do Brasileirão aqui e dos principais jogos pela Europa. Eu peço desculpas a vocês aí se a minha fala não sei muito boa, acabei mordendo a minha língua, tá doendo demais, então vou tentar falar o menos possível aqui e tentar ser o mais rápido possível aqui na minha análise dos jogos, ok? Então eu separei aqui os jogos pela lista dos que eu pretendo trabalhar em match odds e que eu pretendo trabalhar em mercado de gols aqui no Brasil e na Europa. Se você não é inscrito no canal, convido a você a se inscrever aqui no canal. Deixa o like para fortalecer aqui o nosso conteúdo e comenta aí o que você acha dos jogos para esse sabadão, beleza? Começando às 9h15 da manhã a nossa caminhada. Temos aqui pela Copa da Inglaterra, Fulham e Crystal Palace. Para mim esse jogo aqui é um jogo para trabalhar correção de preço em lei ao visitante, tá? Para quem não sabe, já me perguntaram várias vezes o que é back, o que é lei. Quem trabalha no trading esportivo sabe o que são essas nomenclaturas. Se você está começando agora e não entende muito bem ainda como é que funciona o mercado, me segue aqui no canal e olha os vídeos anteriores aí onde eu explico o funcionamento de uma bolsa esportiva. Vai ficar muito fácil e muito simples de você entender como se trabalha. Aqui nesse caso, a gente tem o Fulham com retrospecto melhor aqui do que o Crystal Palace. Se a gente pegar aqui a lista dos últimos 10 jogos, essa plataforma do Radar Esportivo aqui nos mostra, tá? O Crystal Palace marcou um ou mais gols nos últimos 10 jogos, tá? E o Fulham marcou o primeiro nos últimos 4 jogos que participou, tá? Pra gente levar isso num contexto de Copa, pelo estilo de imagem, o estilo de esquema tático, né, que o Crystal Palace desenvolve, a gente vai ter muito provavelmente um time que vai jogar mais pensando em contragolpear aqui o time do Fulham, esperando um pouco mais o erro do adversário na saída de bola para poder fazer alguma coisa, e isso vai fazer com que o preço do Crystal Palace corrija. Então a nossa ideia é comprar essa correção de preço aqui contra o time do Crystal Palace, beleza? Depois, às 11 horas, deixa eu ver aqui, a gente tem, às 11 horas, a gente vai para a Itália, campeonato italiano, Venezia e Bolonha. Se a gente pegar a race aqui dos últimos 5 jogos das equipes, o Venezia tem uma derrota e 4 empates, o Bolonha tem uma derrota e 4 vitórias, tá? Então, tá performando muito melhor o time visitante aqui. A lógica é basicamente a mesma do jogo anterior, só que aqui a gente vai buscar a correção de preço do time da casa. Tentar buscar um gol do visitante, mas trabalhando contra o time da casa, certo? O Bolonha venceu os últimos 4 jogos que disputou. E o Venezia não perdeu nos últimos 4 jogos, mas empatou, né? Então vai ter que tentar sair para o jogo, vai deixar um pouco mais de espaço. A gente deve ter aqui o Bolonha, que vive um momento muito bom no campeonato aqui, conseguindo mais 3 pontos fora de casa. Então comprar esse preço aqui de correção contra o Venezia é a minha sugestão para vocês nessa partida, ok? Uh, Depois a gente tem aqui às 11h30 da manhã, na Alemanha, um jogo muito bom para gols, que é o do Wolfsburg contra o Heidenheim, tá? Esse jogo aqui, ele é interessante a gente analisar porque o Wolfsburg sofreu um ou mais gols nos últimos 6 jogos, né? Sofreu um ou mais gols em 9 dos últimos 10 jogos que participou. E o Heidenheim sofreu um ou mais gols em 10 jogos dos últimos 10 que participou, ou seja, defesas muito vazadas, né, onde a gente tem aqui a possibilidade de poder trabalhar mercado de over goals aqui, né? Temos aqui, vamos ver aqui o mercado de over 2,5, que é o nosso balizador, odd 1,73. Eu acho um mercado muito bom para se trabalhar nessa faixa de preço. O mercado de over goals aqui em Wolfsburg e Heidenheim, jogo às 11h30 da manhã, tá? Depois a gente vai para os jogos das 13 horas. Na França a gente tem Reims contra Marselha. O Marselha é o segundo colocado do campeonato. Se a gente pegar aqui a tabela, ele só está atrás do PSG, só que o PSG está com uma vantagem grande já lá. 68 pontos contra 49 do Marselha.
Marcelo que está embolado aqui com o Mônaco e com o Nice. Os dois vão se enfrentar, tá? O Mônaco e o Nice vão se enfrentar também amanhã. E o Marcelo vai pegar aqui a equipe do Reims. O Reims tá lá na entrada da zona de rebaixamento. Então tá no desespero, precisa sair um pouco mais para o jogo para tentar conquistar um resultado em casa, mas aqui a gente tem uma situação onde o mercado nos aponta aqui uma entrada a favor do time visitante, tá? Então, back ao Marselha é minha sugestão para trabalhar nesse jogo aqui. Marselha que é mais time, se a gente pegar aqui o retrospecto recente, o Marselha não vem tão bem assim, tá? Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 derrotas, mas até por isso precisa novamente voltar a vencer para se distanciar daquele pelotão ali que disputa a vaga na Champions League, tá? Às 14 horas temos na Itália Juventus e Gênova. A Juventus é uma equipe que também tem tido percalços aí ao longo dos últimos jogos no campeonato. Nos últimos 5 venceu 2 e perdeu 3. O Genoa venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Então a gente tem aqui duas equipes que estão vivendo mais ou menos um momento parecido aí. A Juventus é uma equipe que a gente espera sempre que esteja disputando na parte de cima da tabela, né? Como a gente já olhou aqui antes, o jogo do Bolonha é um jogo muito importante nessa rodada aqui, porque com 53 pontos ele pode subir mais e se distanciar da Juventus que está com 52. Então a Juventus precisa necessariamente de uma vitória nesse jogo aqui dentro de casa para poder se manter na briga aí por uma vaga na próxima edição da Champions League. Então é muito importante aqui a gente ver a necessidade de vitória da Juventus, é o que pesa muito para esse jogo aqui. Então estar trabalhando a favor do time da casa é a sugestão que eu deixo aqui, mesmo a gente não vendo a Juventus fazendo grandes jogos, tá? Se der leitura, é importante a gente tentar buscar o back ao favorito aqui no jogo da Juventus contra o Genoa. Depois a gente tem... Voltamos aqui para o mercado de gols às 14h30. Temos Eintracht Frankfurt contra o Stuttgart, tá? O Frankfurt, ele tá fazendo um campeonato bem interessante aqui, tá na 4ª colocação. Já tem algumas temporadas que o Frankfurt figura aí entre os times que estão pegando uma Champions League ou uma Europa League, né? Uma equipe que tem melhorado bastante a sua performance. No ano passado, na última temporada, o Stuttgart foi muito bem também, pegou uma vaga de Champions League, mas esse ano não está conseguindo jogar tão bem. A gente está vendo aqui pelo retrospecto, né? O Frankfurt tem 3 vitórias e 2 derrotas e o Stuttgart não venceu nos últimos 5 jogos, né? Se a gente pegar aqui também a análise aqui de quem sofreu mais gols ou fez mais gols aqui, né? O Frankfurt sofreu 1 ou mais gols nos últimos 10 jogos, ou seja, é uma defesa que vaza bastante, mesmo que faça bastante gols, é um time que toma muitos gols, né? E o Stuttgart marcou 1 ou mais gols nos últimos 9 jogos, ou seja, o time visitante aqui tem bons números contra uma defesa fraca do time da casa. Jogo bom para a gente buscar cenário de gols aqui. Se a gente pegar a linha do 2,5, tá 1,50, tá um pouco amassada, mas ainda acredito que seja um cenário muito melhor, por exemplo, do que você querer trabalhar gols no jogo do Bayern, que é super favorito e que vai ter essa odd aqui do over 2,5, vai estar lá 1,30, por exemplo, tá? Então, eu recomendo você sair dos times que estão com um super favoritismo, como o Bayern, como o PSG, e vir trabalhar esses times aqui que são confrontos mais parelhos. Se a gente pegar aqui a odd do Match Odds, ó, 2,50, 2,50, ou seja, muito parelho aqui. Então a gente pode buscar mais facilmente o mercado de gols nesse tipo de partida, beleza? Então às 15 horas voltamos aqui para o Match Odds, onde a gente tem o Estrela da Amadora contra o Sporting de Portugal, tá? O Sporting Lisboa. O Sporting é favoritaço nesse jogo aqui, mesmo fora de casa. É o time que lidera o campeonato com 62 pontos, o Benfica está com 59. Se não me engano, não, eu trabalhei esse jogo. Hoje o Benfica venceu, não sei se foi por 2-0 ou 3-0, acho que foi por 3-0. Um jogo muito bom do Benfica, inclusive se mantendo ali
na caça ao Sporting, então o time do Sporting precisa vencer para manter essa distância aí do Benfica. Vai enfrentar o Estrela da Amadora, que é um time muito fraco. Se a gente pegar aqui a classificação, o time da Estrela está lá na 15ª colocação, né? Não tem feito aí um campeonato que seja mais do que fugir do rebaixamento. Uma vitória apenas nos últimos 5 jogos, 3 empates e uma derrota. O Sporting empatou uma e venceu 4, então vem numa race muito confiante também o time do Sporting, com a equipe titular, voltando os jogadores aí da data FIFA. O time do Sporting é um dos mais qualificados aí que a gente tem para poder trabalhar match odds, então back ao Sporting aqui, tentar pegar uma odd de 1,40 aí se você conseguir. É um mercado muito interessante, beleza? Bom, depois a gente vai para os jogos, então, do Campeonato Brasileiro, estreia do Brasileirão aqui. Temos muita coisa para falar, a gente vai desenvolvendo aqui mais ao longo do campeonato também um pouco do que essas equipes podem entregar a nível de disputar título, disputar vaga, disputar para não cair, disputar Sul-Americana, Libertadores, tudo isso a gente vai esmiuçando aí ao longo dessas primeiras rodadas. Então, o ideal é a gente ver aí pelo menos uns 3 jogos para poder ter um contexto bem interessante aí do que a gente vai ver nesse Campeonato Brasileiro, tá? Primeiro jogo de destaque, então, São Paulo e Sport Recife. São Paulo aí que caiu cedo no Campeonato Paulista, então teve bastante tempo de folga aqui para poder trabalhar, descansar o elenco, treinar, enfim. O Sport Recife, que tem a Copa do Nordeste, né? Tem a Copa do Brasil também, então teve mais calendário, digamos assim, o Sport Recife do que o São Paulo. Para mim, o elenco do São Paulo é muito superior, o time do São Paulo, os 11 iniciais do São Paulo são muito superiores também ao Sport Recife. Eu acredito que esse tempo aí que o São Paulo pode trabalhar vai dar um gás para a equipe aí poder estrear com vitória contra o Sport nesse primeiro jogo do campeonato. Acredito que a disputa do Sport é justamente na parte de baixo da tabela e confio que o São Paulo vá pelo menos aí beliscar uma vaga de Libertadores, tá? Então, pensando aí no campeonato ao longo do tempo, o São Paulo tende a construir um futebol mais produtivo do que o Sport Recife, tá? Então, se você tiver leitura para back ao São Paulo aqui, é a minha sugestão para esse jogo, ok? Depois a gente tem no mesmo horário Juventude e Vitória. Eu não sei porque que tem tantos jogos no mesmo horário no Brasileirão. Eles podiam colocar às 16, 18h30, às 21h, né? Variar um pouco, mas tá tudo às 18h30 basicamente. Só tem um jogo às 21h, a gente vai falar depois. Às 18h30 também, Juventude e Vitória. Esse jogo aqui são de duas equipes que, na minha visão, vão disputar a parte de baixo da tabela, tá? O Vitória fez um excelente campeonato baiano, tá? Não foi campeão porque o Bahia tem mais time, tem mais um elenco um pouco melhor. O time do Vitória é um time que vem se organizando também, tá? Então a gente tem que levar isso em consideração. Mas são duas equipes que, para mim, disputarão o campeonato, a parte de baixo da tabela, praticamente durante todo o campeonato, tá? O Juventude caiu na semifinal do Campeonato Gaúcho. Fez um bom Campeonato Gaúcho também, mas acabou sendo eliminado pelo Grêmio nos pênaltis. Tem um elenco que ainda pode melhorar bastante, tem um time que ainda pode evoluir bastante, mas para mim o fator local do Juventude aqui é o mais interessante nesse contexto, tá? Assim como se esse jogo fosse lá no Barradão, na casa do Vitória, as odds estariam invertidas aqui e o Vitória seria favorito, tá? Então o que eu trabalho nesse tipo de situação? Utilizar o peso do fator local, utilizar a qualidade dos elencos que são semelhantes aqui, tentar trabalhar correção de preço em lei ao time visitante, tá? Então, lei Vitória, minha sugestão para esse jogo aqui. Depois a gente tem Cruzeiro e Mirassol. Mirassol talvez a pior equipe do Campeonato Brasileiro a nível de condição técnica. O Cruzeiro tem um elenco aí que investiu bastante dinheiro, contratou jogadores caros, precisa ainda de uma montagem e não conseguiu ser campeão mineiro. O Atlético Mineiro mais uma vez venceu o campeonato estadual e o Cruzeiro precisa dar essa resposta agora no Campeonato Brasileiro, tá? O Cruzeiro sequer foi para a final do Campeonato Mineiro, é importante a gente citar isso aí também. Perdeu para o América, né?
Então aqui precisa dar uma resposta já ao time do Cruzeiro, mostrar que vai jogar por algo importante nesse Campeonato Brasileiro. Então uma vitória contra o Mirassol é fundamental aqui para o Cruzeiro estrear bem e para mostrar para a torcida que está interessado e que está remotivado depois desse início ruim de temporada, né? Então, back ao Cruzeiro seria a minha sugestão aqui, trabalhar a favor do time da casa. O Mirassol é franco atirador, a gente sabe aí que vai tentar roubar ponto dos times grandes aí da tabela, mas é um time sem muitas aspirações aí para tentar conseguir algo maior no campeonato. Mesmo horário, 18h30, temos Grêmio e Atlético Mineiro. O Grêmio vice-campeão gaúcho, o Atlético Mineiro campeão mineiro. A gente tem aqui duas equipes que têm um potencial de render bastante ao longo do ano. O Grêmio é um time em formação ainda, né? Contratou muitos jogadores novos. Tem um treinador aí que, pelo que demonstrou até agora, a gente não sabe se vai ter continuidade treinando o Grêmio. É um treinador que tem ideias interessantes, mas que daqui a pouco o elenco não compra a ideia do treinador, não consegue entender direito o conceito que ele quer passar, e aí acaba ficando complicado, né? Acaba tendo dificuldade para conseguir estabelecer uma dinâmica interessante de jogo. O Grêmio foi mal quando enfrentou o Internacional, quando enfrentou o Juventude, os dois times da Série A, que são aí os testes mais importantes que o time tem nesse início de temporada, né? Tomou 2 sufocos na Copa do Brasil nas primeiras 2 fases, passou nos pênaltis aí em alguns jogos muito malucos aí, que não vale nem a gente comentar para não se estender muito. Já o Atlético Mineiro vem de um trabalho já mais consolidado com o Cuca, perdeu alguns jogadores importantes, né? Um destaque para o Paulinho, um jogador que fazia muita diferença ao lado do Hulk no ataque, mas também reforçou, trouxe o Scarpa, que é um excelente jogador também. Então a gente tem aí o Atlético Mineiro mais uma temporada tendo condição de brigar por coisas importantes no futebol brasileiro. Acredito que vai ser um bom jogo aqui. Eu trabalharia a correção de preço aqui em lei ao Grêmio, tá, pessoal? Mesmo sendo gremista, eu vou no jogo, vou lá torcer pro Grêmio e tal. Mas pensando nesse jogo aqui para fazer trade, o Grêmio dificilmente teria a condição de dominar a posse da bola no jogo, de ganhar a segunda bola, de ter aquela leitura que a gente gostaria para poder estar trabalhando a favor do time do Grêmio, tá? Então, o que a gente deve ver é mais o Atlético Mineiro controlando o jogo, criando chances, e o Grêmio tentando escapar no contra-ataque na velocidade que é hoje o seu principal fundamento aí, tá? Então, leia o Grêmio seria a minha sugestão para vocês trabalharem nesse jogo. Flamengo e Internacional. Flamengo campeão carioca, o Internacional campeão gaúcho. A gente tem aqui 2 elencos bem fortes, tá? O time do Internacional tá se consolidando aí com o Roger Machado no comando. Tem uma boa estrutura tática, tem jogadores tecnicamente que fazem diferença. Tem jogadores voltando aí também, né? O Thiago Maia sendo reintegrado no elenco é um jogador muito importante. Tem o Rocher, o goleiro uruguaio, que está voltando de lesão aí, provavelmente vai ser titular também. A gente tem aí o Ener Valencia, que está numa boa fase, voltou a fazer gol. O Borré está na seleção colombiana também, jogador interessante. E o Flamengo é aquele negócio, né? O Flamengo é o melhor, para mim, o candidato mais forte ainda ao título brasileiro, porque tem o melhor elenco, porque tem um bom treinador, tem uma ideia de jogo também já consolidada e joga dentro de casa, nesse caso aqui, faz muita diferença. Para mim pesa muito aqui, é muito difícil sempre para o Inter vencer o Flamengo nos seus domínios. Então aqui, trabalhar um back ao Flamengo seria a minha sugestão para vocês, beleza? A 1,70 acho um preço muito bom e acredito que o Flamengo tem tudo aqui para conseguir criar uma situação onde a gente enxergue esse back Flamengo aqui com certa clareza durante o jogo. Tá certo, pessoal? Essas foram as minhas análises. Lembrando, eu trabalho sempre o trade esportivo pela Betfair, é o site que eu utilizo, tá? Eu deixo sempre o link aqui na descrição dos comentários. Também deixo o link de alguma casa que eu utilizo para fazer entradas pré-live nesses jogos aí. Então, se você não tem conta, pode clicar no link e criar conta, que é confiável. Já são casas que eu testei depois da regulamentação, que está tudo ok, que está 100%. Não divulgo nenhuma casa de apostas, nenhuma plataforma que não seja 100% regulamentada pelo governo federal, beleza?
Lembrando que apostas esportivas é para maior de 18 anos, tem um selinho embaixo mostrando que o jogo é responsável. Se você não for maior de 18 anos, não aposte e aposte sempre com responsabilidade. Valeu, um grande abraço, nos vemos no próximo conteúdo. Até lá.